programa de hoje estaremos recebendo a visita da doutora Mariana Gerseli Ferraz dos Santos e do senhor Pedro Raimundo da Silva. A doutora Mariana é psicóloga clínica e o Pedro é conselheiro em dependência química. Estarão falando hoje sobre o tema, o tratamento da dependência química. E a Prodaf, no caso, é um programa de orientação à dependência química, álcool e drogas, e também da reintegração social e familiar. E é dessa irmandade que nós vamos abordar sobre a forma de tratamento, por isso vocês prestam muita atenção. Mas antes de explorarmos sobre o que a Prodaf faz, nós vamos ter a palavra amiga do pastor Getúlio. Voltamos já. Querido assinante, Cláudio, meu amigo, equipe do programa Família, é muito bom estar de volta. Ainda mais quando eu trago para você uma palavra de esperança. Veja o que diz a Bíblia, Salmo 119, verso de número 10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Eu te busco. É sabido que, via de regra, Deus é o último a quem nós buscamos. Buscamos um médico, buscamos um advogado, buscamos um amigo, buscamos um parente, buscamos o gerente do banco. Dependendo da situação e do problema, buscamos a tudo e a todos primeiro e depois buscamos pelo Senhor. Mas eu quero dizer para você que essa ordem é equivocada. Essa sequência não vai ajudar, não vai resolver. O salmista diz, eu te busco de todo o meu coração. Antes de confiar nos homens, antes de confiar na ciência, antes de confiar nas coisas, antes de confiar em qualquer outro, eu quero confiar no Senhor e quero buscar no Senhor a resposta, o caminho, a luz para o meu caminho, a solução para o meu problema. Eu te busco de todo o meu coração. Isso significa dizer que eu não vou dividir entre a tua vontade e as possibilidades que a vida me oferece a fonte da qual eu possa extrair a solução, a resposta, o caminho. Não, o Senhor. O Senhor é tudo que eu preciso. O Senhor vai usar as coisas, as pessoas, os recursos, a tecnologia, mas o Senhor é tudo o que eu preciso. E Ele vai além. Ele pede, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Sabe por quê, querido? Porque me desviar dos mandamentos do Senhor pode custar a minha vida. Pode custar a minha libertação. Pode custar a vitória. O preço pode ser impagável. Eu preciso buscar ao Senhor, confiar no Senhor e não me desviar dos seus mandamentos, dos seus estatutos, da sua vontade para a minha vida, porque assim eu terei a certeza, eu terei a segurança de que chegarei ao final bem, feliz, vencedor, livre, alegre. Você tem me ouvido falar de alegria e de felicidade. E eu quero encerrar essa palavra te dando a diferença entre uma e outra. Felicidade vem quando você tem dinheiro no bolso, mas quando o dinheiro acaba, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você é curado de uma enfermidade, mas quando vem outra, a felicidade vai embora. Felicidade vem quando você compra alguma coisa que você muito quer, mas quando ela envelhece, ou quando você se acostuma com ela, a felicidade vai embora. A verdadeira alegria independe das circunstâncias, do que você compra, do que você tem, do que você quer. A verdadeira alegria não se acaba, dura para sempre. E ela só Deus pode dar. Desejo que você seja alegre o tempo todo, feliz nas circunstâncias boas da vida, mas naquelas que não forem tão boas, que você seja alegre e em Deus seja um vencedor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. É sempre bom escutar a palavra do pastor Getúlio, dá sempre um alento e nos traz novas armas de enfrentamento para esse
problema que assola hoje assim, os países, que é a dependência química. E nós sabemos que uma das grandes ferramentas ainda é a fé. Feliz daquele que consegue ouvir e colocar em prática com essa força que o pastor tem. Obrigado, pastor Getúlio. E agora também falar para o nosso telespectador, você que tira as dúvidas, se durante o programa realmente surgir assim, alguma ideia, alguma necessidade de saber mais sobre a Prodarf, vocês entrem em contato conosco através do e-mail programabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 973 18 84 36. Desse outro lado, temos uma especialista que vai falar com você e, se for o caso, ela também vai passar o telefone desse pessoal que aqui está com a gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Opa, nós que agradecemos, é um prazer tê-los aqui, a Mariana e o Pedro. A Mariana, a gente já estava batendo um papinho um pouquinho antes, e ela já tem experiência em clínicas nesse segmento com dependentes químicos. E o Pedro nem se fala, né? Porque ele já está nessa estrada, já conheço ele já há alguns anos, e agora vamos explorar um pouquinho dessa nova atividade, porque precisa ter muito amor, viu, Pedro? A gente sabe que quem abraça essa causa tem que ter um pouquinho no sangue, ou ter muito de humanismo, que é uma insensibilidade, muitas vezes a gente vê em meios hoje dentro do sistema básico de saúde, às vezes a gente enfrenta pessoas, encontra com pessoas que não têm esse carisma para tratar com o dependente químico. Então, já desde já, parabenizo a ambos. Obrigada. Tá certo? Vamos contar um pouquinho, Mariana, como começou a Prodarf? A Casa Prodarf começou em 2004, com o propósito de promover um tratamento de vários segmentos, várias áreas, entre tratamento psicológico, psiquiátrico, terapias alternativas, aconselhamento, justamente para tratar da dependência química de uma forma humana, como você mesmo colocou. Um dos tipos de preconceitos enfrentados pelos dependentes químicos é aos olhos dos outros, da sociedade, não serem tratados como seres humanos. Então, a proposta da Prodarf é um tratamento humano. Um segmento multifatorial. Sim, é uma equipe, somos uma equipe hoje grande, né, de bastante profissionais, de diversas áreas, diversos segmentos, de acordo com as necessidades das pessoas que estão ali buscando o tratamento. E uma das coisas que eu vejo assim, que é uma situação sine qua non, é ter um ex-usuário que sentiu na alma, sentiu na carne a dor do que a dependência causa e as perdas que causaram. Então, eu fico feliz que o Pedro, que já está há mais de 10 anos bem, convivendo com grupos, hoje, a sua participação dentro dessa equipe, como é que você se coloca, como é que você se vê, como é que deu a entrada no envolvimento junto com a Prodarf? Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, né? E dizer que estou muito feliz de estar aqui, né? E, assim, né, o meu envolvimento com a Prodarf se deu através de um trabalho voluntário, né, que eu já faço há alguns anos, né? E o qual me dá muito prazer mesmo, né? E eu me ofereci, né, fazer esse trabalho na Prodarf, né? E faço com muito amor mesmo, né? Em primeiro lugar, amor, né? Em primeiro lugar, o amor. Sem dúvida. Né? Quer dizer que você já está recuperado antes da Prodarf. Antes da Prodarf. Antes da Prodarf. Antes da Prodarf eu passei por uma internação, né? Não foi uma internação longa, porque eu já tinha o propósito, né? Bom, não sei nem dizer se era o propósito ou o sofrimento, né? Acho que era mais o sofrimento, viu? Chega uma hora que a dor cansa. Chega uma hora que chega. E eu já não aguentava mais, né? E depois que eu passei por essa internação, né? Eu já demorei alguns anos para me envolver mesmo, assim, né? Frequentando grupos, claro, né? Direto. Aí eu me dediquei ao estudo, né? Da dependência química. Porque eu vejo hoje que eu não posso viver sem a dependência química.
porém acredito. sem o uso, né? Sim, sim, sim. Sem Não, a gente uso, costuma né? falar que é o dependente químico, é uma pessoa que tem uma doença incurável, portanto, Incurável. em recuperação a vida inteira. Sim. Não tem outra Claro. colocação. Aí eu fui estudar, né? Me dediquei aos estudos, tal, da dependência química e estou aí, né? E hoje você está como conselheiro. Conselheiro, graças a Deus. Parabéns. E assim, Mariana, as pessoas chegam lá de que formas? Bom, o trabalho da Prodarf ele é voluntário, a internação é voluntária, né? O que significa uma internação voluntária? Parte do princípio do dependente químico querer ficar na casa, participar do tratamento, participar do programa, né? O programa são 120 dias, com algumas divisões aí de períodos de atividades a serem feitas. Então, é voluntário. O dependente químico vai com a ajuda da família, que precisa, né? A participação familiar, e ele se interna voluntariamente, né? E assim, como é que desenvolve essa equipe? Como é que vai trabalhar esse dependente? Ele vai assim, vocês têm algum anúncio? Eles vêm através de outros profissionais? Ou vocês acabam fazendo que tipo de divulgação do trabalho de vocês? Muitos profissionais, tanto que já passaram pela casa, já atuaram na casa, estão atuando. Muitos a gente sabe que recomenda, né? E existem aí as propagandas que a gente faz pela região, tudo. A Casa Prodarf é conhecida na região. Sem dúvida. Que é aqui no ABC mesmo, né? Aqui na cidade de Urude, São Bernardo. Isso. O bairro é... agora você me pegou. Eu acho que ainda é Rude Ramos. É Rude Ramos, é isso mesmo, Rude Ramos. E aí, como é que você se coloca dentro dessa equipe? Como é que toda essa equipe, quantas pessoas são? Como vocês desenvolvem essas etapas que você falou dos 120 dias, dos 4 meses? Tá. O programa ele se diferencia da seguinte forma. O primeiro mês, os primeiros 30 dias, a gente foca na parte... A equipe multidisciplinar foca na parte da desintoxicação. Os outros 90 dias, os próximos 90 dias, a gente trabalha com a mudança, a modificação do pensamento, dos hábitos, dos propósitos de vida, a criação de propósitos de vida, inclusive, projetos futuros, tudo. Trabalha com a questão da dependência, porém, já considerando ela como um passado, não algo que deve ainda continuar ativo na vida do dependente. E os últimos 30 dias já fica com a parte da ressocialização familiar e social. E com a família? Com a família, a gente trabalha com orientações semanais. São grupos de orientação que a gente participa, tanto eu quanto o Pedro, e outros profissionais também, né? Orientações mais voltadas para a família, somente para a família. Então, quando a gente está no grupo da família, a gente fala dos familiares. A gente fala dessa inserção aí, de como os familiares devem agir agora, durante a internação e após a internação também, né? Colocar a família, a dinâmica familiar em primeiro lugar, não apenas o dependente químico. Que em algum momento da doença, dependência química, o dependente vira o personagem principal da família, e não deve ser assim. Então, a família começa a verificar que isso não pode acontecer, que a família é um conjunto de elementos. E que o dependente faz parte desse conjunto. Mas ele não é o principal, porque o principal é a união da família. Família é unidade, não é? Exatamente. E a família chega muito doente, não é? Chega. Muito doente. Chega sim. Às vezes você não sabe quem você vai internar, se é a família ou o dependente. É isso ou não, Mariana? A gente recomenda que os familiares façam, além da parte do grupo, né, façam terapias individuais também para lidar com a questão deles da dependência química, como eles encaram a dependência química, que é uma coisa muito pessoal. Antes mesmo de ser um irmão, um marido, um pai, é algo que eles têm que resolver dentro deles, para aí sim colocar para fora diante desse dependente. E aí vocês têm um grupo específico, um dia certo, com outro profissional, ou vocês sugerem que vão procurar fora? O individual? Isto. O individual fica a critério
da pessoa. Muitos utilizam convênio médico, né? A gente recomenda que faça, mas aí a escolha é individual. O grupo, lá na Casa Prodaf, tem o dia certo, o horário certo, sempre. Inclusive, o grupo é aberto, vão muitas pessoas, muitos familiares, dos dependentes que estão na casa e de dependentes que já passaram pela casa também, já não estão mais lá, já se recuperaram. E quantas reuniões para a família vocês propiciam na semana? 1 por semana. E não seria muito pouco? Então, é que aí a gente acaba mexendo com a rotina da família, né? Na verdade, quando a gente fala de uma base terapêutica, 1 vez por semana é suficiente para utilizar aqueles conhecimentos obtidos no grupo durante a semana e aí obter resultados. Seria muito pouco, mas aí a gente recomenda que faça aquele tratamento individual também, para ajudar. Você já escutou falar de grupos de muita ajuda como o Amor Exigente? Sim. Que também não são muitos dias da semana, dependendo do local, se tem um ou outro mais dias. Eu coloco assim porque, uma vez que a família ela é dependente, e está o Pedro aí que, no caso, você como um doente, é sugerido uma reunião quando você está em tratamento? Quantas reuniões sugerem para você? Já, quando te conhecem, fazem uma abordagem, vamos dizer, aqui fora. Não necessariamente numa internação. Qual é a sugestão que te dão? Um grupo de narcóticos, um grupo de alcoólicos? Para mim foi dado 90 dias. 90 reuniões. Direto. Pois é. Você está entendendo, Mariana? A sugestão dentro de um programa de 12 passos é colocada assim, 90 dias, 90 reuniões. Eu vejo, no meu entender, a família é mais doente do que o dependente. Por quê? Porque o dependente, ele fica no ar. Ele utiliza substância, quase tudo que ele faz ele nem está aí, nem sentindo e nem pensando. Agora a família passa um processo muito sofrível porque vê tudo sem anestesia. Então, e se contraria, porque fica sempre naquela expectativa, porque é a doença do mentiroso. Mente descaradamente, o manipulam, e a família acredita. Mas quantas vezes eles quiserem enganar a família, vai enganar. Se está usando 5 anos, 5 anos. Se é 10, e a família chega em fragmentos. Por isso que eu estou dizendo que eu vejo que é muito pouco, e assim como é sugerido, 90 dias, 90 reuniões, a família deveria, porque ela precisa desabafar, falar muito. Às vezes eu pego família que eu não consigo, ela fica 1 hora falando, eu falo, ai meu Deus, eu não vou conseguir falar. E eu deixo ela falar. Eu falo, vamos fazer o seguinte, hoje você vem num grupo e amanhã você volta e fala. Mas como o grupo tem um tempo limitado, ou tem que mandar para um grupo de neuróticos anônimos, porque a pessoa não para de falar. Como é que essa pessoa vai desafogar essa ansiedade de anos numa única reunião? Então, existe a reunião do grupo familiar, né? Ocorre 1 vez por semana, no meio da semana. Aos sábados, ocorre a visita da família na casa. Todos os sábados? Todos os sábados. Eles preparam um café da manhã, que tem um período na parte da manhã, então eles tomam café da manhã com os dependentes químicos, os seus dependentes químicos. Antes de ir para o café da manhã com todo mundo, os familiares recebem orientações de como proceder com o dependente, porque ele vai chegar, ele vai perguntar, vai se preocupar. Manipular. Com certeza. É a chance que eles têm de tentar dar uma escapadinha, né? E aí, os familiares recebem orientações. Realmente, nós tratamos do amor exigente na parte do grupo da família. É pouco, mas é o que hoje a casa está disponibilizando, né? Depende bastante da demanda da família também. Eles podem procurar a casa para orientação, também. Outros grupos. Eles podem procurar a casa para orientação a qualquer momento, né? Precisando. Isso é bom. Isso sim, tem essa abertura. Porque também eu estou generalizando. Eu sei que há familiares que às vezes não é a quantidade. Tem pessoas que vão, entendem e conseguem colocar em prática. E, às vezes, tem pessoas que vão todos os dias e não colocam em prática. Então, não necessariamente a quantidade, mas para ela se perceber melhor e se autoajudar em primeiro lugar, eu vejo que quanto mais, como para vocês.
E no caso, Pedro, como é que você entra na dinâmica? Você entra na família, no dos dependentes ou nos dependentes? A minha parte é mais com os dependentes, né? Mas durante a reunião dos familiares, eu me coloco ali para alguma pergunta que eles venham me fazer sobre a dependência, né? Por exemplo, parte de manipulação, né? E quando ele sair daqui, se ele voltar a usar novamente, coisas assim, né? Aquela dúvida que a família tem, né? Então, eu fico ali à disposição para isso, né? Isso aos sábados? Às terças-feiras. Às terças? Às terças-feiras. E as reuniões que você participa de espelho com os dependentes químicos? Quantas seriam na semana? Não, aí é todos os dias. Todos os dias. Todos então, os você dias. atua todos os dias? São 3 reuniões, às vezes até 4. Como é uma internação longa, então também é poupado assim de não forçar muitas reuniões durante o dia, né? Porque cansa o paciente também, né? Então é 3 reuniões, né? Eles têm outras atividades, né? De pintura, de joguinhos assim, aquele joguinho imobiliário, coisinhas assim. Que é terapia ocupacional dentro de um... terapia ocupacional. Ou não seria? Seria mesmo entretenimento nesse momento, não seria nem terapia ocupacional. Para a parte da terapia ocupacional, a gente utiliza algumas dinâmicas de grupo, que aí é promovido pelos terapeutas. Eu faço, os demais psicólogos e terapeutas fazem também, né? Agora, essa parte do entretenimento que você colocou existe, então são o que o Pedro estava falando, alguns joguinhos, coisas assim, para passar mesmo um bom momento juntos, porque eles estão em convívio, né? Um grupo em convívio todos os dias, as mesmas pessoas, né? Então tem que promover uma boa convivência. E às vezes com um joguinho para distrair, né? Com uma própria distração e interação, ajuda bastante. E na dinâmica do grupo, seria assim, alguma coisa já elaborada com a intenção de provocar neles uma reação diante da sua própria condição de dependente, ou de ele se perceber dentro de um contexto social, ou para ele se perceber em relação à doença, porque toda dinâmica é para provocar uma reação para o sujeito se ligar em algo. Vocês fundamentam essas terapias, ou vamos dizer, essa dinâmica de grupo, com enfoque do quê? De um tratamento de prevenção, de situações de conflito, de situações de risco. Como é que vocês tenham, assim, escalonado as dinâmicas? Com que objetivo? Elas têm um objetivo, cada uma delas? Tem. E se trabalha cada uma delas? Bom, todas as dinâmicas que a gente promove, os terapeutas em si, o conjunto, o grupo, tem sim esses propósitos de provocar reações. Dependendo aí eu volto na questão do tempo de internação, né? Dependendo do período em que eles estão, são dinâmicas que promovem mais a parte da interação em grupo, da autorreflexão, de se ver, né? Recriar a própria identidade e por aí vai, até dinâmicas que já são mais para o final do tratamento mesmo, né, dos 120 dias, onde a gente promove para eles repensarem, refletirem como vai ser lá fora, modificações dos hábitos, da rotina de vida. Um dos temas que a gente gosta bastante de abordar é a ociosidade, porque vai ter períodos do dia a dia deles que ou vão ocorrer a ociosidade, o que eles vão fazer naquele momento. Então, nossa intenção é realmente promover essas reações aí em diferentes situações que eles vão vivenciar. Uma vez que você está falando nessa ociosidade, dentro desse processo de reintegração social, sugere-se o desligamento com atividades já pré-estabelecidas ou após a saída deles que vai se pensar junto com a família? Não, lá dentro da casa ainda a gente já começa a promover essa reintegração familiar e posteriormente essa reintegração social também. Então nós preparamos a família para receber o dependente e nós preparamos o dependente para voltar para a família.
E a mesma coisa na parte social. Procurar buscar um emprego, um trabalho para quem não tem, cursos, muitas vezes para eles poderem se desenvolver, novas habilidades, novas capacidades, de acordo com os interesses e de acordo com o que foi feito dentro da casa. Retornando ainda num processo de desligamento com vocês, por quanto tempo após a saída? Na verdade, a casa fica aberta, né? É interessante que pessoas que já passaram pelo tratamento voltem, isso até o Pedro vai poder falar melhor do que eu, porque ele participa mais ativamente disso. Pessoas que já passaram pelo tratamento, irem lá, darem depoimentos de como que está a vida agora, depois de tanto tempo, né? Do tratamento, depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de alguns meses. E colocar, renovar essa esperança do dependente químico que está lá passando pelo momento naquela... Reavivar isso num adicto é tão difícil, Mariana. Conte lá, Pedro. É difícil ou não é difícil? É difícil. É difícil, mas não é impossível, né? Não, sem dúvida. Esse nós sentimento, sabemos esse princípio de gratidão, eu sei porque eu convivo com eles. É uma das coisas que eu mais cobro. Eu falo, cara, gratidão. Você vem de vez em nunca. É mentira? Não, é verdade. Mas lá, assim, né? A casa fica à disposição para eles voltarem, né? E eles voltam. E o legal é que eles voltam com a família, com seus familiares, né? Aí eles participam de uma reunião lá de depoimentos, né? Uma reunião de grupo de depoimentos, e a família participa do grupo de família, né? Assim, digamos que é um modelo Naranon, Alanon, um modelo, né? Sim. Não se fala em Alanon e nem em Naranon, né? Mas o modelo, né? Eles dão depoimentos deles, né? Falam também como que o seu paciente está reagindo após a internação. E Todos juntos? os familiares. Não, separados. Separados? Separados. Senão nem o paciente fala e nem a família fala, vai né? tumultuar. Vai ficar olhando um para o outro, né? Não, eu não vou falar porque vai magoar, né? Entendeu? Então, eles ficam separados. Tem o grupo para os pacientes e tem o grupo para os familiares. Que também são pacientes. Ambos pacientes. Ambos pacientes, né? Mas assim, né? Nós tivemos... o resultado tem sido muito bom, viu, Cláudio? Mas, assim, essas pessoas que retornam são poucas após saírem. Olha, eu vejo assim que lá na Prodarf são bastante os que voltam. Que voltam? Muitos, Por quanto tempo? Muitos. Então, durante o tempo que eu estou lá, né? Eu comecei esse ano, eu percebo assim que dos que saíram, né? Tiveram alta, melhorada, tudo, né? Eu vejo assim que uns 50%, 60% volta. Que beleza! Pois é, telespectador, fique aí, continue com a gente, porque se você tem um dependente químico, nós temos essa irmandade, que é uma modalidade muito interessante. Voltamos já após o nosso cafezinho.